Tá. Boa noite, então, a todos, a todas, e mais um evento dentro desse webinar de recuperação judicial e falência, um evento idealizado pela nossa Comissão de Direito Empresarial e Corporativo. Quero desde já agradecer o trabalho em nome da doutora Maiara Palocci e toda a comissão, a Patrícia, que também trabalhando nisso, os demais colegas da comissão, por todo o empenho, todo o trabalho aí que a comissão tem feito em trazer assuntos pertinentes e relevantes para a advocacia. Esse evento, então, hoje nós temos o painel 2, alternativas de substituição da Assembleia Geral de Credores e prazo de encerramento. Temos a honra de receber a doutora Giovana Farenzena, juíza de direito, juíza de direito da vara empresarial, recuperação, empresas e falências de Porto Alegre. Bem-vindo, doutora Giovana, é um prazer e uma honra para nós tê-la aqui conosco, ainda que seja dessa forma virtual, mas quem sabe fica no desenvolvimento do assunto, aí a gente possa fazer um próximo evento presencial e até, quem sabe, receber ou casar junto com a notícia que a senhora trouxe hoje aí da criação da vara, ou a instalação, né, da vara empresarial aqui em Caxias do Sul. Agradeço e dou meu boa noite, então, aí também a todos os colegas, advogados e advogados que estão nos prestigiando pelo Facebook. E também quero dizer que esse evento ele vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, para quem na sequência quiser divulgar, quiser assistir ou não tiver podido, não tiver conseguido assistir hoje. Bom, sem me alongar muito, doutora Giovana, já passando também a palavra para a doutora Maiara, quero dizer que hoje a recuperação judicial ela passou a ter uma relevância muito importante para nós, todos os advogados, mesmo quem não atua na área empresarial, porque hoje todo mundo tem algum crédito habilitado em recuperação judicial, seja advogado trabalhista, até JEC, né? Hoje em dia a gente tem, todo mundo tem lá uma habilitação na Oi, enfim, em alguma empresa. Então, isso mostra a relevância notadamente social que tem a recuperação judicial, né, dentro da vida das pessoas. Porque não só a questão de empregos e renda daquelas pessoas que estão diretamente vinculados naquela empresa, mas em todas as relações que aquela empresa tem, acaba afetando todo mundo. Por isso a importância desse tema, que a comissão muito bem está trazendo esse webinar. Doutora Maiara, por gentileza, suas considerações. Boa noite a todos. Então, muito obrigada pelas palavras, doutor Rudimar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a doutora Giovana, que aceitou o nosso convite, concedendo um tempinho dela para vir aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento. Também quero agradecer aos meus colegas da comissão, porque esse evento não seria possível sem o empenho de todos, de convidar, de procurar profissionais competentes para trazer esse assunto novo, que a gente não teve nada a respeito nos últimos tempos de atualização. Eu estou bem contente de estar participando, sempre digo isso porque eu fico muito feliz mesmo. Aproveito a oportunidade para dizer, então, que a nossa comissão, juntamente com a Comissão de Direito de Mediação, está organizando um evento extraordinário sobre esse mesmo tema, mais precisamente sobre a mediação na RJ. Vai ser mês que vem, antes dos nossos próximos painéis. As informações vão estar saindo nos próximos dias, então já convido todo mundo para fazer a inscrição mais uma vez neste próximo evento. Sem mais delongas, eu vou introduzir então o nosso assunto da noite. Como o doutor Rudimar já adiantou, é uma inclusão de alguns novos dispositivos na Lei 11.101, no que diz respeito às alternativas de substituição da Assembleia de Credores. Passo agora a palavra à doutora Giovana, que vai iniciar a apresentação dela. Doutora Giovana, boa noite. Boa noite, muito obrigada
por estar agora com os senhores, compartilhando este momento que espero que seja muito produtivo para todos. Quero fazer um agradecimento especial, então, ao presidente da subseção da OAB, Dr. Rudimar, bem assim como a coordenadora da Comissão de Direito Empresarial da OAB, doutora Maiara. Quero agradecer a doutora Juliana, que me fez este convite, muito honroso. Também a doutora Patrícia, que é a subcoordenadora, me parece isso, né, doutora? Da Comissão de Direito Empresarial da OAB Caxias do Sul. Então, doutora Maiara, muito obrigada, e vamos tentar sermos um pouco breves nesta explanação. Eu peço só um pouquinho de tempo para eu tentar fazer um compartilhamento de tela. Não sei se os senhores estão vendo. Tá, porque aí eu tentarei passar os slides que eu produzi e deixo à disposição também para os senhores, que eu não pretendo ler todos, né? Porque eles realmente, eu acho que extrapolaria o tempo se eu fosse me deter em cada um dessas alternativas. Mas antes de começar, eu só quero me colocar à disposição em relação a materiais sobre a mediação pré-processual empresarial. Nós, em Porto Alegre, fomos um dos tribunais pioneiros na instalação da mediação. Nós fizemos cursos para a capacitação dos nossos mediadores. Esta capacitação ela foi uma orientação do CNJ também, cujo grupo de trabalho eu componho desde o ano passado, e fizemos muitas diretrizes para todos os tribunais para que isso fosse implementado e acontecesse. E acredito que um dos fatores pelos quais não está havendo tanto ingresso de recuperações judiciais hoje é justamente pelo implemento da mediação pré-processual empresarial, também, obviamente, pelas recuperações extrajudiciais, enfim. Então, me coloco à disposição se os senhores precisarem efetivamente algum auxílio no sentido de operacionalização deste centro, aqui no nosso tribunal é o Sejusc Empresarial. Estou à disposição para auxiliá-los, tá? Bom, a minha palestra, então, é sobre as alternativas, né, da substituição da Assembleia Geral de Credores. Eu tenho muito gosto de falar sobre esse assunto, porque nós tínhamos a Assembleia de Credores utilizada de forma presencial. Com o advento da pandemia, nós tivemos a primeira decisão de virtualização, que foi um processo da Odebrecht. Mais adiante eu vou colocar para os senhores, e posteriormente a isto, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a minha decisão pioneira, que deu aso e base para um projeto de lei de autoria do senador Lazier Martins, que foi da possibilidade de assembleias, da existência na lei, de assembleias gerais virtuais de credores. A partir daí, auxiliei a equipe jurídica do senador e acabou por ser integrado este projeto de lei na nova alteração apresentada pelo deputado Hugo Leal. Então, bom, de forma bem rápida, né, todos sabemos qual é o caminho da recuperação judicial, né? A interposição, a apresentação do plano em até 60 dias, a apresentação das objeções ao plano. Tenho muitas recuperações, tive recuperações em que não houve objeção. Não havendo objeção, o juiz vai conceder a recuperação e vai homologar o plano de recuperação judicial, uma vez que não existiu a Assembleia Geral de Credores, justamente por não ter havido objeção. Isso é ótimo para o juiz, é ótimo para a empresa e é ótimo para os credores também. Então, aqui eu fiz um caminho, mais ou menos, do interprocessual, para quem não é tão familiarizado com essa matéria. E, uma vez apresentado o plano, uma vez
publicados todos os editais, nós temos 3 caminhos, né? A empresa pode falir nesse meio do caminho, né? O plano, realmente, o juiz pode achar que este plano, pode mandar fazer uma defesa, uma perícia prévia, que agora está contemplada na lei, e ver que realmente essa empresa não é viável, não há por que nós fazermos a recuperação, porque é um caso de falência especificamente. Ou, apresentado o plano, nós podemos ter não ter objeção. Aí é aquilo que eu já falei, que nós vamos ter a homologação do plano. Decorrido o prazo dos editais e havendo objeção ao plano, convoca-se a Assembleia Geral de Credores, que agora nós temos 4 meios, mais ou menos, de acontecer, tá? Nós temos a Assembleia Geral pelo modelo tradicional, presencial. Nós temos a votação por sistema eletrônico, pela uma plataforma digital. Eu já fiz híbrido, ou seja, presencial com possibilidade virtual, que eu acredito que isso é bem interessante. Isso aconteceu também na região, acho que de Novo Hamburgo, por ali, a indústria calçadista, teve um processo que eu não me lembro agora, que um dos recuperadores judiciais, que também trabalha no nosso juizado, fez efetivamente de forma híbrida. E nós temos uma novidade, que é o outro mecanismo, tá? Confesso aos senhores que não tive ainda outro mecanismo, porque, como a lei é recente, o único mecanismo que eu fiz alternativamente à Assembleia Presencial, que foi no ano passado, como eu falei, foi antes da promulgação da lei e foi com a empresa HI Engenharia, onde, claro, estava tudo fechado no ano passado, os processos eram físicos, aí foi distribuído. O que eu fiz? Eu pedi para o advogado da recuperanda distribuir um incidente, porque eu não queria extrapolar, sempre tenho um cuidado para não extrapolar o prazo da recuperação. Aí eu pedi para ele distribuir um incidente em apartado ao processo de RJ, para daí deliberar somente sobre a possibilidade de fazê-la virtual. Inclusive, este foi um case de vanguarda no Rio Grande do Sul, que até está num livro que eu gosto muito, chamado Crise e Pandemia, dos doutores João Pedro Scalzilli e doutor Spinelli. Então, essa minha decisão, ela está no livro deles. E é justamente essa decisão que deu aso à apresentação desse projeto de lei no Senado, muito embora havia tido a decisão da Odebrecht anteriormente. Mas, então, voltando à Assembleia Geral, não vou me deter aqui nessas linhas, porque todos conhecem, né? O termo de adesão é algo que está acontecendo também, é algo simples. O juiz, na verdade, o administrador judicial, ele vai pegar os credores e firmarem, concordo com o plano, e isso, claro, respeitadas as classes, e depois isso vai ser apreciado pelo juiz. Não tive nenhum caso ainda. O correto veio o termo de adesão, mesmo assim a gente intima para que haja eventual manifestação de algum credor que se oponha, dá vista para o Ministério Público e depois homologa, né? Aqui eu tenho um slide sobre a Assembleia Geral de Credores, mas eu deixo à disposição também do grupo, para que depois, quem quiser, entre em contato, porque eu fiz um organograma bem didático em relação a todos os passos, né? A primeira convocação, segunda convocação. Então, eu vou passar e vou direto ao termo de adesão, porque o termo de adesão é uma novidade na lei nova, que até então, como eu falei, só previa a Assembleia Geral de Credores e de forma presencial. A previsão legal está no artigo 39, tá? E o importante é ver que o termo de adesão ele deve ser firmado por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específica de cada classe, como está no slide anterior, ok?
Tivemos aqui no Rio Grande do Sul, perdão, uma decisão favorável na Justiça Gaúcha, tá? Que foi uma decisão de lavra da desembargadora, se eu não me engano, não sei se os senhores conseguem ver aí, Isabel Dias Almeida, tá? Muito interessante, porque ela diz que, muito embora o agravante defenda a impossibilidade de utilização combinada de alternativas dispostas no texto legal à Assembleia de Credores, verifica-se a possibilidade de substituição por outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Como é que o juiz verifica essa segurança? Como eu falei para os senhores, a gente recebe o termo de adesão, verifica se está conforme as classes referentes, o administrador judicial tem o dever de fiscalizar isso, o Ministério Público mais ainda, e a intimação se faz necessária para quê? Para dar publicidade a isso e ver se não há nenhuma objeção, alguma ilegalidade. Então, essa é a segurança que o juiz tem. E, de outra forma, este termo de adesão, ele estará de acordo com os editais publicados anteriormente. Então, me parece bastante seguro. Não temos muitos casos ainda, eu não tive, né? Porque, como eu falei, a lei é nova e nós tivemos esse ano pouquíssimos ingressos de recuperações judiciais. A votação por sistema eletrônico é aquilo que eu falei para os senhores anteriormente, que é uma novidade, é uma alternativa à substituição da Assembleia Geral de Credores, presencial, e a previsão legal está no artigo 39, parágrafo 4º, a linha 2ª, tá? E isto foi inserido muito em virtude da pandemia vivenciada por todos. O caso da Odebrecht, eu relato um pouquinho aqui. O caso da Odebrecht foi uma decisão judicial, inclusive, de um grande juiz, amigo meu colega do FONAGEM, que é um fórum nacional de juízes de competência empresarial, que é o doutor João, titular da primeira vara empresarial de São Paulo, cuja vara também abriga a titularidade do nosso grande expoente e presidente do FONAGEM, que é o professor Daniel Carmo, doutor Daniel Carmo. E, então, a Odebrecht foi uma brilhante sentença, a possibilidade de votação para o sistema eletrônico da Odebrecht foi uma brilhante decisão do colega João, e aí no agravo foi deferido no início da pandemia, e no agravo teve como relator o desembargador Alexandre Lazzarini. Não vou ler aqui, porque os senhores têm acesso aos slides e podem dar uma olhada e até procurar esta decisão em sede de agravo, tá? Prazos, porque lá na frente, outro tópico da minha explanação é o prazo de encerramento da recuperação judicial. Então, se nós atentarmos desde o início, que são os 2 anos, depois eu comento, mas se nós atentarmos desde o início para o cumprimento dos prazos que a lei determina, e eu sou muito rigorosa com relação aos prazos, porque, por exemplo, se entrar uma recuperação judicial na minha vara, provavelmente, ou no mesmo dia, ou no segundo dia, no mais tardar, eu já tenho a decisão do processamento, ou não, tá? Não tenho por hábito fazer a perícia prévia, não tenho, muito embora contemplada na lei, mas não tenho tido esta imperiosa necessidade, porque os casos não são tão complexos assim, e Porto Alegre ainda é pequena, a gente consegue saber quais são as empresas que ainda são viáveis, para fazer essa constatação prévia da viabilidade, enfim. E acredito que com isso também, atualmente, eu perca esse tempo com relação à celeridade. Mas é um mecanismo muito bom, eu indico, e também de grande
autoria a responsabilidade da autoria também é do professor Daniel Carlos Costa. Então, eu reputo importante, porém não usei ainda. Bom, o prazo para convocação da Assembleia está na lei, artigo 39, parágrafo 4º. O prazo, só vamos botar aqui o que eu acho importante, né? Os 150 dias a partir do deferimento do processamento da recuperação. Então, lá no início, processamento, entrou inicial, 24 horas no máximo, eu já tenho um processamento, deferimento do processamento, 150 dias para acontecer a designação da Assembleia Geral. Bom, com relação ao prazo da recuperação judicial, a nova lei agora, ela nos fala que o juiz vai encerrar a recuperação judicial em até 2 anos da homologação do plano. Eu não sei o que vai acontecer, mas, por exemplo, se o juiz homologado o plano de recuperação, deferido, e se por acaso o juiz, já que é até 2 anos, resolve terminar, encerrar a recuperação judicial. A lei nova, ela dá essa possibilidade pela interpretação literal do artigo de lei. Proferida a decisão prevista no artigo 58 dessa lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas as obrigações previstas no plano, que se vencerem em até, no máximo, 2 anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. Acredito que lá na frente nós teremos algum problema na classe 3, se eu não me engano, relativamente às instituições bancárias. Acredito que isso vai ter algum impacto com relação a esse prazo, porque as instituições bancárias são difíceis de se negociar. É onde existe o maior entrave na aprovação de planos hoje. Mas, enfim, qual é o prazo? Hoje, o prazo é a partir da concessão da recuperação judicial, homologação do plano, enfim, a partir da concessão, em até 2 anos, ou seja, pode ser antes. Então, 2 anos ficou o prazo máximo, podendo ser antecipado, inclusive. Então, digamos, foi aprovado um plano que a recuperanda os devedores, os credores vão receber o seu crédito em 90 dias. Bom, se isso está no plano, o juiz já pode deferir que, passados 90 dias, o administrador faça o seu relatório final, veja se está tudo sendo pago direitinho e pode encerrar a recuperação judicial. Então, esta é uma novidade da lei, o em até. Vamos ver o que vai acontecer, porque não tivemos caso, eu não tive casos ainda. O que eu tenho a falar é que, normalmente, na minha vara, eu cumpria, de acordo com a lei anterior, o prazo de 2 anos da concessão e determinava o encerramento, porque realmente eu tive muitos casos exitosos de recuperação em que nós conseguimos, com o auxílio dos administradores judiciais, obviamente, porque são eles que têm que fazer um bom trabalho para que eu possa cumprir esses 2 anos de cumprimento de plano. Então, com isso, nós conseguimos encerrar recuperações judiciais com 2 anos, segundo a lei nova. Agora, vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Bom, aqui eu só reproduzo um outro slide, né, que é mais ou menos tudo que eu já falei, e agradeço aos senhores. Essa explanação realmente ela é bem... Só deixa eu tentar tirar o stop share aqui. Ai, consegui. Eu não sou muito boa nas questões de internet, de compartilhamento. Mas, em linhas gerais, eu acho que é mais ou menos isso, as novidades que nós temos em relação às alternativas de substituição são essas. E o prazo de encerramento da recuperação em até 2 anos da concessão. Isso de forma máxima. Antes da lei nova, deste em até,
nós respeitávamos o prazo de 2 anos, o que, inclusive, na prática, extrapolava, porque o processo era realmente moroso, conforme você nomeia um administrador judicial que daqui a pouco fica esperando uma intimação para dar cumprimento às determinações. E aqui agora, nós, com o processo eletrônico, acredito que tudo agilizou mais. Nós tínhamos muitos processos físicos e hoje nós temos já 85%, 90% dos processos digitalizados. Então, com isso, nós conseguimos acelerar bastante para poder cumprir o prazo de encerramento. Eu fico à disposição dos senhores e agradeço mais uma vez. Muito obrigada, doutora. Acho que foi bem esclarecedor. Obrigada pelo material também. Depois a gente pode colocar à disponibilização esse material, né? Esses slides. Isso, se a doutora me permite. Claro, claro. E acredito que nós não temos nenhuma pergunta, né? Eu, pessoalmente, gostaria de saber o que a doutora achou dessa alteração. Se acredita... Eu participei de certa forma no auxílio da redação da lei, principalmente no tocante às assembleias virtuais, né? Porque a partir daquela minha decisão da HI Engenharia, que é a forma de virtualização, nós conseguimos depois introduzir no projeto de lei de autoria do deputado Hugo Leal, a quem nós tivemos também contato, mas mais outros colegas do FONAGEM, em especial. Eu até nem tanto, eu só me fui mais na parte da Assembleia de forma virtual. Mas o que eu acho? Eu acho que isso veio no momento propício, em virtude da pandemia, então não teria como ser de outra maneira. Ela veio... Normalmente, eu gosto de falar que as mudanças na legislação, elas acontecem em virtude da existência da praxis anterior. Então, o que aconteceu? Nós já estávamos fazendo assembleias gerais virtuais ou híbridas, virtuais, na pandemia, e veio a lei e consolidou essa prática. Nós já, falando de perícia prévia, né, a constatação prévia, muitos colegas já faziam a constatação prévia, a perícia, veio a lei e incluiu isto no texto. Então, na verdade, a lei veio para consolidar muitas práticas. Então, eu reputo que, claro, teríamos que analisar artigo por artigo, mas nessa parte, relativamente à minha explanação, praticamente a lei veio para consolidar práticas já existentes e facilitar, com relação ao termo de adesão, os outros meios, facilitar a aprovação de um plano, né? O que vai demandar mais ainda a atenção dos administradores judiciais, que são grandes parceiros do juízo, para que haja essa fiscalização forte no sentido do uso desses meios alternativos. Muitos escritórios de administrações judiciais hoje já têm suas plataformas virtuais, né, de modo bastante avançado, até para mim, de modo bastante avançado. Eu sou do tempo de Assembleia Presidencial, mas essas plataformas virtuais são muito avançadas. Eu acredito que isso democratiza muito o Poder Judiciário, porque, para mim, muito embora já tenha ouvido críticas no sentido de que, mas nem todo mundo tem internet para participar. Bom, todo mundo não tem internet, mas todo mundo tem um advogado que vai ter internet, porque na hora de participar de uma assembleia de credores de forma virtual, você está representada. Então, o seu advogado vai ter internet. Então, acredito que o acesso ficou mais fácil, porque daqui a pouco alguém lá de Pernambuco, ou enfim, de outro estado, não vai precisar pegar um avião, mas vai poder estar onde ele está para realizar para realizar o seu voto na Assembleia Geral de Credores. Então, eu acredito que essas mudanças nesta seara vieram para ficar e vieram muito bem, e muito na hora da pandemia, inclusive, né?
Com certeza, concordo, doutora. Temos mais 2 perguntas. A da Juliana, né? Ela pergunta, então, se caso não seja respeitado o prazo de 90 dias para o encerramento da Assembleia, se é possível aplicar alguma sanção. E também pergunta, já aproveitando, se é possível dilatar esse prazo de 90 dias. Tudo é possível. Eu gosto de cumprir prazos, como eu disse, eu cumpro prazos e normalmente eu consigo. Mas, obviamente, como o princípio da preservação da empresa, ele é muito mais forte, todo o meu esforço é no sentido da preservação da empresa e não da quebra da empresa. Então, com certeza, nós conseguimos, obviamente, estender esse prazo. Não aplico sanção, porque eu quero saber o que está acontecendo, né? Inclusive, assim, chegamos, às vezes, a chamar o advogado do empresário, com o administrador judicial, as partes envolvidas, Ministério Público, e tentamos fazer uma reunião, digamos assim. Não se trata de mediação, mas é uma reunião justamente para saber qual é o problema que está causando o entrave. Às vezes pode ser simplesmente um atraso do juízo, às vezes pode ser um atraso do administrador judicial. Então, eu não posso computar nesses 90 dias um atraso cuja culpa é nossa, desse lado. Mas quando a culpa é, digamos, apresentou um plano substitutivo em virtude de uma causa excepcional. Bom, nós temos que entender, nós temos que ter a maleabilidade para entender que é muito mais importante uma empresa gerando emprego, gerando lucro, pagando seus credores, gerando riqueza, pagando tributos, fazendo a circulação de mercadorias e serviços, a nós termos uma empresa quebrada, né? E muitas vezes essa empresa quebrada, como é o caso, por exemplo, de restaurantes, vai vender o quê? Comida, pratos. Então, nós temos que ter toda essa sensibilidade para tentar cumprir prazo, mas, ao mesmo tempo, não sermos rígidos a ponto de determinar uma quebra. Então, acredito que eu tenha respondido. Perfeito. Temos também mais uma pergunta, então, é do Dr. Marcelo, ele dá boa noite, e ele questiona se o termo de adesão, ele possui caráter substitutivo, ou se ele pode ser utilizado na Assembleia de forma conjunta. Não tive nenhum caso, mas acredito que termo de adesão é termo de adesão, porque o juiz vai ter que fazer essa determinação, ou seja, ele não vai convocar a assembleia, não vai ter assembleia de credores, e sim voto por termo de adesão. É isto que diz a lei. Agora, tudo às vezes é possível, digamos que seja algo bem conversado, todos de acordo, pode até acontecer, mas na lei, a lei fala que Assembleia Geral, ou termo de adesão, ou outro meio. Talvez pudéssemos encaixar no outro meio. Existe uma brecha na lei, que é a 4ª opção, que seria esse outro meio. A pensar, né? Não fecho a questão. A pensar. Perfeito. Acho que não temos mais nenhuma pergunta, né? Foi bem esclarecedor. Então, mais uma vez, doutora Giovana, lhe agradeço seu tempo, seu conhecimento, agradeço o material tão caprichado. Deixamos aberto o convite para novamente lhe receber, quem sabe presencialmente, né? Se tudo melhorar. Se for presencial, eu vou. Eu tô louca para comer um galeto na Galeteria Alvorada. Então já fica não convidada, fica intimada, então. Vamos providenciar. Eu vou, adoro a Serra. Como toda gringa, né? Adoro a Serra. Ai, que bom, então. Então, muito obrigada novamente. Boa noite a todos e boa noite, muito obrigada a vocês também, tá? Sucesso no trabalho e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Doutora Maiara, doutora Giovana, como a senhora disse que gosta de cumprir os prazos, doutora, então nós já vamos colocar um prazo aqui para o próximo encontro, fazer um encontro presencial e a gente poder saborear em um galeto junto, então. Vamos, só me chama que eu vou. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez aí por ter aceito o convite
Obrigado a todos aí que nos prestigiaram, aqui que entraram aqui pelo Zoom ou também pelo Facebook, que estão nos acompanhando. Quero também aproveitar a presença dos que estão assistindo, que ontem nós tivemos um problema técnico e não conseguimos retransmitir a palestra em tempo real no Facebook, mas ela já está, até não sei se o pessoal já não colocou hoje de tarde, mas se não, no máximo amanhã já vai estar tanto no Facebook como no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir ontem, então. E foi brilhante, doutora Giovana, acho que deixou bastante claro ali esse tema e a importância dele, e realmente eu estava aqui pensando, porque eu já desestimulei clientes meus de participarem de assembleia por causa dos custos, né? Quando tu faz, ver a distância, tudo, e o crédito, se é o crédito que não é muito alto, às vezes não vale a pena mesmo, e deixar meio para a sorte, né, do que vai dar lá. Então, acho que isso democratiza, sim, né, a participação, muitos princípios envolvidos, muitos princípios envolvidos. Eu tenho um artigo que foi publicado num livro este ano, que é o livro de... digamos, um livro em coautoria, muitos artigos, né? Que o organizador foi o Dr. Rafael Brizola, Dr. Japur, e tem um artigo meu lá sobre as assembleias gerais de credores virtuais. Como não havia lei, eu perguntei, solução permanente ou temporária, né? Sim. Mas isso lá atrás, e aí eu já havia dito que para mim viria para ficar, é uma coisa que veio para ficar. E está aí na lei. Não, que bom mesmo, porque realmente embora tenha algumas situações que elas ficaram ruins virtualmente, como é o caso da palestra, não que a palestra que a senhora deu foi ruim, mas se fosse presencial, sim, a gente acaba tendo um carinho pessoal, assim, tal, que faz um diferencial. Mas nesses casos, por exemplo, da Assembleia de Credores, realmente, tu realmente inviabiliza a participação das pessoas, né, conforme o local ali da empresa, se tem relações fora, credores fora, né. Se nós não tivéssemos esta visão, no ano passado, nós não faríamos assembleia de credores, e os processos, porque sim, existia vedação, você não pode aglomerar, sim, nós estamos em pandemia, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos deixar o processo? Eu não parei 1 minuto durante a pandemia, sim, então, meus processos não podem parar. Os processos eram físicos. Como é que nós vamos achar uma solução para que não pare? Então, foi a forma. Então, o juiz sempre inventa alguma alternativa. Sim. A gente tem que ser criativos, né? Não, acho que essa é a função mesmo. Tem que ter, tem que ter criatividade, não dá para parar. Então, né? Não havia alternativa. Mas que bom, meus parabéns. E obrigado mais uma vez, então, e fica o convite mesmo aí para voltar pessoalmente, então, ali para só se for presencial. Presencial. Tá? Obrigado mais uma vez à comissão, então, doutora Maiara e todos os integrantes da comissão, e uma boa noite aí a todos os colegas que estão prestigiando. E até o próximo desse webinar, agora a gente tem dia 29 e 30 de outubro, né, Maiara? Os dois próximos... 27 e 28. 27 e 28 de outubro. Mas antes vamos ter aquele outro evento daí. Sim, acho que ali pelo dia 20, 19, vamos ter um outro evento sobre RJ também. Perfeito. A gente sempre comunica aí nas redes sociais. Tá? Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. Um abraço.